Pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. E esse vídeo, ele será diferente dos demais vídeos. Por quê? Porque até então, todos os vídeos que eu gravei, neles eu falei das minhas experiências próprias. Eu falei com muita peculiaridade acerca de tudo que vi e do que vivi nos bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu contei situações vivenciadas, denunciei, relatei com propriedade. Eu estou aqui aguardando até então alguém que me questione, tá? Com provas, porque eu tenho como provar tudo o que eu tenho falado aqui nesses vídeos. Então, caso você queira me questionar, então não me questione fazendo um comentário lá no vídeo vago, vazio, tá? Do que você acha, do que você pensa. Não. Eu quero que você me traga provas, tá? Só que para você ter provas, você tem que ter vivido nos bastidores como eu. E você que comenta lá nos vídeos, baboseiras, você não tem como provar. Você fala daquilo que lhe deram mastigado para você comer. Você fala, e se eu perguntar para você, com base no que você fala, você vai dizer, não, o pastor da minha igreja pregou, o pastor da minha igreja falou, o pastor da minha igreja fez uma reunião lá com os obreiros e disse. É claro, é óbvio. É óbvio que ele não vai dizer, tá, que é verdade o que eu disse. Pelo contrário, ele vai desdizer tudo o que eu disse. Porque, senão, como é que ele vai subir no altar para fazer o que eles fazem, uma vez eles dizendo para você que é verdadeiro o que eu falei? Então, se você apelar para a sua inteligência, você vai ver que o que ele faz é o papel dele, desdizer, tá? Mas eu quero ver ele subir ali no altar com provas. Com provas. E isso eu estou aguardando que alguém me conteste, tá? Com provas, tá certo? Bem, mas de lá para cá, desse período que eu me desliguei da igreja, então eu não acompanho mais nada. Esses relatos meus são relacionados ao tempo em que eu vivi lá dentro. Então é muito comum que do ano de 2007 para cá, algumas coisas tenham mudado, tá certo? Mas eu não acredito que mudaram para melhor, não. Mudaram com certeza para pior. E aquilo que porventura eles tenham, digamos assim, mudado, na verdade, eles devem ter maquiado ou devem ter mudado a forma de fazer. Mas a intenção é a mesma, tá? E os meios são o mesmo. E é o que eu vou provar para você aqui nesse vídeo. Tá bom? Só mudam as ferramentas. Mas a estratégia gananciosa continua a mesma. Então que fique bem claro aqui nesse vídeo o seguinte, que tudo que eu falei nos outros vídeos foi o meu relato, o meu testemunho pessoal. Quando eu saí no ano de 2007, me desliguei, então eu nunca mais acompanhei nada da igreja. Então eu não assisto televisão da Igreja Universal, não assisti nada relacionado aqui na internet, não acesso o site da igreja, tá certo? As únicas coisas que eu tenho acesso a informações são os noticiários na televisão, que esses aí, tá, não tem como você não saber. Então, de repente, alguma coisa que acontece na mídia, eu estou ali assistindo um telejornal, um noticiário, e eu termino sabendo. Mas fora isso, eu não sei de nada. Aí você pergunta, mas por quê? Porque nada relacionado à Igreja Universal do Reino de Deus me desperta interesse. Na verdade, eu tenho aversão. Na verdade, só de lembrar, eu sinto um tanto quanto que nojo, me dá náuseas. Eu só tenho gravado esses vídeos aqui, na verdade, impelido, tá? Pelo próprio Deus. Porque se dependesse de mim, eu nem teria gravado esses vídeos. É verdade. Eu não teria gravado, não. Não pense que esses vídeos eu estou gravando porque eu quero gravá-los. Não, eu não gostaria de ter gravado esses vídeos. Quando comecei a gravar esses vídeos, eu gravei com uma única intenção: esclarecer o motivo da minha saída, tá certo? Para todas aquelas pessoas que gostam de mim e que queriam saber o motivo e não tinham ouvido da minha própria boca. Ouviam de um, ouviam de outro, mas não tinham ouvido de mim.
E na medida em que eu fui gravando esses vídeos, tá? Então o próprio Deus foi me impelindo a fazer isso, tá? Me impulsionando a fazer isso, a gravar, a falar, a colocar para fora as coisas que eu sei. Então, quem sou eu para resistir ao próprio Deus? Não é verdade? E por isso é que, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, nós já estamos alcançando 100 mil visualizações dos vídeos Confissões de um Ex-Bispo, tá? Em apenas um mês. Em um mês, 100 mil visualizações. Bom, então é muito comum, até inclusive você vê pessoas hoje, eu recebo mensagens de pessoas hoje dizendo assim, olha, aquilo que o senhor falou sobre o uniforme, não é mais desse jeito não. As obreiras não entregam mais o dinheiro na mão da esposa do pastor e ela vai lá e compra. Agora mudou. Agora é informatizado o sistema. Elas recebem um código e por esse código elas vão e conseguem adquirir o seu uniforme. Então houveram essas mudanças, tá? Que eu não sei porque não acompanho nada da igreja. Mas nos últimos dias muitas pessoas me têm mandado mensagens e muitas delas de denúncias sobre o que tem acontecido nos últimos dias na igreja. E algumas dessas coisas me chamou a atenção. Eu queria aqui nesse vídeo expor, tá, a minha opinião e dar voz a essas pessoas que têm se sentido lesadas, que têm se sentido prejudicadas. Ou seja, pessoas que desabafam para mim, tá? Porque não tem a quem desabafar, não tem como falar, não serão ouvidas, tá? Mas eu vou falar por elas. Inclusive, se você é uma pessoa que tem a sua denúncia para fazer, se você é uma pessoa que tem um relato de algo que você viveu, a sua experiência pessoal, você vai falar da sua vida, do que você viveu, tá? Sem mentiras, sem meios termos, tá? Porque a intenção aqui é colocar a verdade. Porque quando vierem questionar, tá, vão ter que questionar contra os fatos e contra as provas. Tá certo? Então, você dá o seu relato e eu não vou, naturalmente, né, colocar aqui a sua identidade, eu vou preservar o seu nome, a sua identidade, tá? Vou tê-los apenas comigo, certo? Mas eu vou colocar aqui a sua situação porque, de repente, é a situação de milhares e milhares de pessoas que estão vivendo o que você está vivendo. Não é verdade? Bom, eu recebi aqui uma denúncia, tá, de uma obreira que ela acabou de sair. Que ela, após estar assistindo os vídeos, ela não quer mais ser obreira. Por quê? Porque ela abriu os seus olhos, tá? Os olhos dela foram abertos depois que ela começou a assistir aos vídeos. É claro, ela já estava vendo as coisas, não concordando, já estava sentindo fardo sobre ela, mas até então ela estava ali titubeando. Só que após assistir os vídeos ela tomou a sua decisão definitiva, tá certo? E ela me mandou uma mensagem que eu queria compartilhar aqui com todos vocês, que eu diria assim que é algo que é uma aberração, que é algo desumano o que tem acontecido com os obreiros da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu digo com os obreiros, nem falo ex-obreiros, porque eu sei que muitos estão me assistindo agora, estão lá dentro, tá? E que estão passando por isso, porque essa obreira aqui, ela acabou de sair. E olha só o que ela fala aqui para mim. Inclusive, o que eu vou ler aqui, antes que você já pense assim, mas quem me garante que o que você está lendo aí não foi você quem escreveu? Bom, então no momento em que esse vídeo já está no ar, tá? Então, essas mensagens já estão lá no meu Facebook. Você pode visitar minha página do Facebook, tá? E lá você vai ver essas mensagens. Claro, preservando a imagem da pessoa, a foto da pessoa, mas você vai ver lá a escrita da pessoa. Tá bom? Tá certo? Para que você então não pense que são palavras minhas, mas palavras delas.
Até porque, volto a dizer, nada do que acontece lá dentro eu não sei. Mas como as pessoas estão me enviando, então eu vou aqui compartilhar publicamente. E ela diz assim, olha, essa pessoa aqui é lá de São Paulo, tá? De São Paulo. E ela diz assim, olha, boa tarde, Natan. Deus o abençoe. Vi seu último vídeo. Esse último vídeo ao qual ela se refere, trata-se do vídeo onde eu falo dos uniformes de obreiros, tá certo? Que fala da confecção dos uniformes. E por incrível que pareça, eu saí da igreja há uns 3 meses. Por isso. Eu retornei à igreja depois de 6 anos afastada. Então ela estava afastada há 6 anos, retornou à igreja, tá? Quando ela retornou, se deu com ela todo esse episódio que ela vai relatar agora, e fazem 3 meses que ela saiu por causa dessa questão de uniformes de obreiros. E ela diz assim, olha, em dezembro de 2014, e com toda boa fé, retornei, bem em uma fogueira santa, na qual dei o meu anel de formatura. E já voltei no templo de Salomão. No decorrer da semana, me acorrentei a uma igreja próximo à minha casa, na qual minha irmã é obreira. Então ela usa o termo aqui, me acorrentei. Mas é verdade, um lugar onde você vive fazendo correntes, tá? Você só pode viver acorrentada. Então por isso ela usa o termo aqui, me acorrentei a uma igreja de bairro. A minha irmã, que é obreira, por causa da sua insistência, começou a planejar minha entrada na obra. Eu neguei, mas foi uma série tão grande que eu acabei aceitando. Só que eu sou uma pessoa muito ocupada e voltei a dizer que não queria. E eles mostraram uma falsa santidade. Então aqui ela vai relatar que ela, como ela foi enganada, induzida a entrar para fazer a obra, enganada por essa falsa santidade, porque quando ela chegou lá dentro, ela se deparou com uma outra realidade, tá certo? Então por isso que ela diz aqui que foi uma falsa santidade. E ela diz assim, que você chega a acreditar. Hoje na igreja tem um curso de obreiro, chama-se CPO. É verdade isso? Você que me assiste agora, CPO, tentei que traduzir o que deva ser, deve ser curso de preparação para obreiros, eu suponho, tá? Eu nunca havia ouvido falar desse CPO, mas ela que está relatando. Ela diz, em setembro de 2015, veio um bispo chamado Ronaldo Carneiro, inclusive ele é cantor, não conheço esse bispo. Tem algum bispo chamado Ronaldo Carneiro que é cantor? Então você que está aí na igreja deve saber. Ou vá na internet procurar aí que não deu tempo de eu fazer isso. Mas isso é bom, porque você vai bater mais a veracidade dos fatos. Ele veio separar, dentre os evangelistas e jovens, alguns candidatos. E o pastor me chamou e me apresentou a ele. Esse bispo marcou uma entrevista na Catedral de Santo André, em São Paulo. Eu não fui, porque eu vi que era algo forçado. Então, ele está relatando aqui. Estavam querendo colocá-la na obra de qualquer maneira. E ela, por se sentir forçada, no dia que foi marcado para que ela fosse a essa reunião em Santo André, ela não foi. Tá? E ela diz assim, até porque nem evangelista eu era. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Porque ela era apenas membro da igreja, certo? Ela não evangelizava, o que é geralmente algo exigido, pelo menos na minha época, era algo exigido, tá? Do membro, para que ele se tornasse um obreiro.
que ele participasse de algum grupo de evangelização na igreja, que ele estivesse ali ganhando almas, mas no caso aqui ela não era. E ela disse que mesmo assim, tá, esse pastor estava empurrando ela de qualquer jeito para ser obreira. Alguma coisa tinha aí. Onde há fumaça, há fogo. Você concorda comigo? Vamos lá na frente que você vai entender. Daí o pastor, ela diz aqui, sem minha autorização, tá? Saiu uma escrita errada aqui, mas é isso mesmo. Sem minha autorização, preparou uma ficha. Uma ficha de membro, falando que eu era firme e que era evangelista. Eu não concordei, porque não era verdade. Eu já havia, no passado, sido evangelista. Quer dizer, ela tinha sido no passado. Lembra que eu falei aqui que ela se afastou da igreja, ela ficou 6 anos afastada e depois retornou. Então ela tinha sido evangelista antes de se desviar, de se afastar. Mas o pastor pegou a ficha dela de membro, apresentou a esse bispo, dizendo, não, ela é um membro firme, é um evangelista, ela está pronta para ser obreira. E ela disse, não, não é verdade. Mesmo assim, ele insistiu. Eu fui até lá, ela diz, e falei toda a verdade. Já que ele queria que ela fosse para ser entrevistada, ela foi. Só que quando ela chegou lá, ela falou toda a verdade. Ele me perguntou se eu estava em pecado. Foi até grosseiro, dizendo que eu não poderia andar com relacionamentos. Até porque eu não tinha... Eu não tinha... Poxa vida. Mas aqui, ó, eu não estava a par disto. Deve ser isso que ela quer falar aqui. Pois já tenho 40 anos. E naquele mesmo dia eu teria que subir para assistir a reunião ou o curso. Eu obedeci e subi. Quando ele chegou na sala, a sua saudação foi muito estranha. Ele disse assim, bem-vindos ao inferno. Olha a saudação do bispo. Do bispo que estava ali fazendo reuniões ou uma aula, um curso, com aqueles que estavam se candidatando a obreiros. Olha a saudação dele. Bem-vindos ao inferno. Puxa vida, que saudação, hein? Que cumprimento. Foram as primeiras palavras que ela ouviu naquele dia. A sala estava cheia de pessoas com a perspectiva de servir a Deus, ou induzidas por eles, sei lá. Já estava lá, fiquei e paguei para ver até onde ia. Foi esculacho durante 3 meses. Era todos os domingos. Inclusive, havia começado o jejum de Daniel. E os candidatos eram obrigados a fazer. Chegou o dia de comprar o uniforme. Eu não tinha dinheiro. E outra, eu tinha uma restrição em meu nome. Daí pensei, é proibido entrar com nome sujo, mas acabei por pagar as dívidas e fazer um acordo. Porque eles ensinam isso, eles exigem isso, você não pode ter seu nome sujo. Tá? Aí ela diz aqui, só sei que gastei cerca de R$2.000. E outra, se uma das candidatas tivesse sem dente, não poderia fazer a obra. Lembram de um vídeo que eu falei sobre pessoas que são discriminadas na igreja porque são desdentadas ou elas não gozam de uma aparência, tá? Considerada fora dos padrões da Igreja Universal do Reino de Deus? Aqui, essa denúncia fala sobre isso. Ela diz aqui, fui comprar o uniforme e o conjunto completo, saia e calça e apetrechos, custariam R$800. Puxa vida. Aumentou muito da minha época, hein? Da minha época eram uns
Dava uns R$ 200 aproximadamente. Mas um salário mínimo custa um uniforme aqui, praticamente um salário mínimo. Imagina uma pessoa que ganha um salário mínimo, tá, tendo que comprar um uniforme de obreiro. Então ela tem que pegar o salário dela todo mês só para pagar o uniforme. Mas só comprei o básico para o dia da consagração, que aconteceu no Templo de Salomão no dia 29 de dezembro de 2015. Aconteceu realmente isso? Uma consagração de obreiros no Templo de Salomão no dia 29 de dezembro de 2015? Bom, eu não sei se é verdade ou não isso aqui, porque eu não fui na internet ainda para ver, mas você pode fazê-lo aí por mim, tá certo? Foi algo estressante e tão ridículo que jamais vou esquecer. Me preparei com toda a boa fé para chegar lá e eles chamarem lá na frente e um bispo lá de cima consagrar muito rápido e sem qualquer cerimônia. Fiquei decepcionada. Neste dia foi consagrado cerca de 10.000 obreiros no Brasil. Então quer dizer que isso aqui explica o porquê que ela foi praticamente empurrada, tá, para ser obreira, mesmo dizendo que não tem condições, mesmo não sendo evangelista, o pastor pegou uma ficha dela e entregou essa ficha ao bispo, dizendo que ela era evangelista, tá certo? Ela foi, comprou seu uniforme, e nesse dia no Templo de Salomão foram consagrados 10.000 obreiros. Eu não acompanhei, não vi, não sei, mas eu imagino. Mas você pode ir na internet, tudo que eu estou falando, vai na internet. Porque assim, eu até vou junto com vocês. Quando eu acabar de gravar esse vídeo, eu vou lá saber se realmente isso aconteceu ou não. Então quer dizer que então eles foram lá, colocaram esses 10.000 obreiros lá, uniformizados, devem ter tirado fotos, devem ter filmado e devem ter feito um marketing para mostrar o quê? Para mostrar que a Igreja Universal do Reino de Deus está crescendo. Porque só naquele dia foram consagrados 10.000 obreiros novos. Só que você vai ver mais aqui na frente que isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso talvez seja pelo fato deles saberem quantos obreiros estão saindo, tá? E que só alguns poucos estão entrando. O quanto a imagem da igreja, no que diz respeito a crescimento, deu lugar a uma imagem de uma igreja decadente. Então, eles querem trabalhar o marketing, certo? Então, vamos levar 10.000 obreiros, tá? Ali para o Templo de Salomão, vamos filmar, vamos fazer um clipe, vamos tirar fotos, vamos colocar no jornal da igreja, e isso aí vai mostrar para os outros que estão lá o seguinte: olha, vocês não estão sozinhos não, vocês estão pensando em sair, tem muitos querendo entrar e entrando. Tudo mentira. Tudo mentira. Se é o que essa obreira está falando aqui, é tudo mentira. Vamos lá. Ela diz aqui: quando fomos para as esplanadas do templo, a TV Record estava lá. Aí sim começou o merchandising, a tal foto oficial. Quando voltei à minha igreja, o pastor auxiliar derramou óleo sobre a minha cabeça. A esposa me chamou para passar as obrigações. E eu tinha como tarefa trocar todos os elementos da Santa Ceia, comprar bandejas, se possível até uma mesa e cadeira para a igreja. Isso ela fala aqui para cima do altar. Junto com a minha irmã, que é obreira. Fui para casa e fiquei pensando, tá tudo errado. E falei que não iria colocar o uniforme. Então ela se decepcionou, coitada. Porque ela pensava que era uma coisa, estava sendo outra. Estava frustrada. O pastor já me deu uma bronca. E eu disse que ele havia me forçado e que não iria compactuar com essa farsa. Até porque ele queria que eu fizesse a reunião do jejum aos sábados, enquanto ele iria se divertir com a sua esposa, pois os mesmos eram recém-casados. E além desta reunião, que eu teria que
fazer um núcleo todas as terças-feiras e outro na minha casa nas quintas. Núcleo, para você que não sabe, é uma reunião que é feita na casa de uma pessoa, fora da igreja. Então, separa-se lá uma sala e um membro ou uma pessoa que quer reuniões, tá? Pede um núcleo naquele bairro, naquela cidade, às vezes um lugar distante, e a igreja disponibiliza um obreiro para ir lá fazer esses núcleos, tá certo? Que inclusive em uma certa época esses núcleos deu maior problema. Por quê? Só aqui dando uma pausa aqui no que a sobreira está falando, desses núcleos. Por que ocorre? Lá nesses núcleos são pedidos também ofertas. Nesses núcleos são recebidos também envelopes de dízimo. Ora, se o objetivo é levar a palavra a esses lugares, aonde a palavra não chega, porque lá não tem uma igreja, certo? E se o objetivo das ofertas e dízimo é para manter a igreja, e não tem um templo, porque ali é um núcleo, é uma casa de uma pessoa, quem paga a luz é a pessoa, quem paga a água é a pessoa, então por que a pessoa vai dar a oferta lá? Por que a pessoa vai dar o dízimo lá? Então, ou coloca uma igreja ali, certo? Ou então, se é na casa da pessoa, que vai e leve só a palavra. Não é verdade? Mas o que os pastores faziam? Eles mandavam obreiros ou auxiliares fazer esses núcleos. Então, às vezes, uma igreja tinha 4, 5 núcleos. Uma sede regional tinha 20, 30 núcleos ao redor. E sabe o que acontecia? As ofertas que vinham, que eram arrecadadas nesses núcleos, o pastor ele não colocava junto com as ofertas da igreja. Ele ficava para ele. Ele não computava. Ele ficava para si. E aí, quando a igreja descobriu isso, a igreja deu uma ordem que era para acabar com os núcleos. E o pastor que fizesse núcleo, se fosse descoberto aquele núcleo, porque às vezes o núcleo era feito escondido, então esse pastor sairia da obra. Certo? Isso foi algo na minha época. O pastor sairia da obra. Bem, então essa obreira aqui foi designada, o pastor queria designar ela a fazer núcleo, fazer reunião sábado de manhã, e ela não queria. E ela diz assim, eu não sou pregadora. Eu não fui mais à igreja. Um belo dia ele me chamou, e era vésperas da estreia do filme Os 10 Mandamentos. Sempre que eu ia às reuniões, eu não podia sair sem antes falar com ele. Quer dizer, ela não foi mais como obreira, mas continuava indo como membro. Daí ele me chamou com a esposa e disse que eu iria ficar no banco e teria que vender 5 carnês e sorteios, e com estes sorteios as pessoas ganhariam o ingresso do filme. Teve isso dentro das igrejas? Porque na igreja dela teve. Tá? Então ela tinha que vender um carnê. Ela diz aqui, ó, vender 5 carnês. E participar de um sorteio ali onde as pessoas ganhariam o ingresso. Me senti desconfortável e não quis pegar, até porque era muito carnê. 5. Cada carnê continha 10 convites. E o carnê inteiro dava cerca de R$300. Puxa vida. Caro, hein? Então quer dizer que cada convite desse custava R$30. Porque quer dizer, cada ingresso para o filme, o pastor vendia dentro da igreja por R$30. Porque 10, se cada carnê tinha 10 e custava 300, então é isso aí, né? Vamos lá. Enfim, não aceitei. Também não fui mais à igreja. Em seguida, os obreiros que haviam sido consagrados no dia 29 de dezembro no Templo de Salomão não poderiam colocar os uniformes oficiais. Quer dizer, aquela foto oficial que foi feita lá, né, para todo mundo ver, 10 mil novos obreiros, só foi uma foto, digamos assim, para inglês ver. Porque depois veio uma ordem, olha, aqueles que foram consagrados lá no Templo de Salomão não podem usar aquele uniforme oficial.
Quer dizer, o obreiro comprou o uniforme, pagou R$ 800 pelo uniforme e agora ele não poderia usar o uniforme, ele tinha que guardar o uniforme. Vocês vão ver aqui na frente ela falando. Diz aqui, ó, porque segundo a ordem era para colocar após um ano. Pode isso? Vocês estão entendendo alguma coisa? Vocês estão entendendo? Porque eu realmente aqui não estou nem acreditando no que eu estou lendo aqui. Tá? Então agora vem a ordem. Não, vocês foram consagrados, são obreiros, mas vão guardar o uniforme e vocês agora vão ficar um ano. Agora pasmem, por que desse um ano? Agora vocês vão entender toda a estratégia, porque eles não dão ponto sem nó, tá certo? Iam ficar um ano, tá? Ela diz aqui, quando se formassem em um curso, em outro curso, que eles criaram dentro da igreja, que se chama Gudli Udi. Tem esse curso dentro da igreja? Tem Gudli, como é? Gudli Udi. Tem esse curso? Ela fala aqui desse curso, que todas essas obreiras iam ter que fazer esse curso de um ano. E só depois poderiam ser obreiros. Ela diz aqui, ó, para se formar terá que pagar R$ 290. Estou até suando aqui. Ai, meu Deus. Dá uma suadeira. R$ 290. Além das outras obrigações, e todos os obreiros estão sendo obrigados a fazer esse curso. E este curso não é fácil, porque tem que ser feito pela internet. E muitos obreiros não têm acesso ou manejo com a ferramenta, que é o computador. Né? Aí, o que ocorre? Quando eu estava lendo isso aqui, eu me lembrei de um comentário que foi feito na minha timeline, no meu Facebook, lá na minha linha do tempo, de uma pessoa que fala o seguinte, olha, que fala sobre esse Gudli Udi, né? Que fala sobre esse curso que as pessoas tinham que pagar, e que esse curso é feito pela filha do Bispo Macedo. Pela filha do Bispo Macedo, quer dizer, como se não bastasse o pai mercadejando a palavra, comercializando a palavra, agora também a filha. Agora também a filha, quer dizer, a Igreja Universal chegou nesse ponto que agora os obreiros têm que pagar, eu só não sei se aqui é R$ 290, é uma vez só ou se é mensalmente. Me ajudem aí, manda mensagem aí, comentando embaixo do curso, ou embaixo do vídeo, sobre esse curso aí. Fala aí você que sabe sobre esse curso, tá? Dá informações aí sobre esse curso, porque eu estou aqui meio que incrédulo. Aí diz aqui, ó, falando ainda do uniforme, os obreiros tinham que guardar o uniforme oficial e comprar outro preto e branco. É mole. E assim fizeram. E tudo isso, direção do Espírito Santo, ela fala. Segundo eles. Aqui ela escreveu, segundo eles. Vai desobedecer. Vá discordar, vá questionar. Vá dizer que você acha um absurdo ter pago R$ 800 no seu uniforme, ter sido consagrado a obreira, tá certo? E depois eles dizerem que você não pode mais usar aquele uniforme e que agora tem que comprar um outro preto e branco, que você não concorda com isso. Está endemoniada, está com maus olhos, está perturbada, é rebelde, está olhando com maus olhos o homem de Deus. Não está obedecendo a direção do Espírito Santo. O que você precisa fazer é ter discernimento, é pedir ao Espírito Santo discernimento para saber distinguir o que é a direção do Espírito Santo e o que é a escravidão, o regime de escravidão de uma instituição, de um sistema religioso. Aí diz aqui, saí da igreja do meu bairro e fiquei no templo, pois não queria me afastar da comunhão. Coitada, a pessoa fica preocupada. Até ver seus vídeos, que me fez sair de vez da IURD.
vendo? Que me fez sair de vez da IURD. Fez bem, o amiga, você fez muito bem. Fez muito bem. Procure uma igreja que se preocupe, sabe, com a palavra de Deus, que se preocupe em levar você à salvação, a te ensinar a ser uma pessoa de caráter, que se preocupe com você, não só quando você tem dinheiro para dar, mas quando você está passando por um momento difícil, tá certo? Que te visite, que dê assistência espiritual à sua família, um pastor de Deus que dê assistência espiritual à sua família, tá certo? Que não só visite a sua empresa quando você é um empresário, porque eu tenho recebido também de mensagens de empresários quebrados, totalmente quebrados, falidos, que foram a bancarrotas e que hoje estão desprezados, abandonados, que eles não visitam, que eles não dão assistência, que eles não querem nem saber. Sabe por quê? Porque hoje esses empresários não têm mais votos de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 ou 100 mil reais para fazerem. Tá? Então hoje não serve mais para eles. Eu recebi um comentário também na minha página no Facebook, está na linha do tempo, vocês podem ler lá, dizendo que teve uma fogueira santa de Israel que eles fizeram aí, aonde aqueles empresários que dessem uma oferta de 300 mil, 200 mil, até 100 mil reais, que eles iriam viajar para Israel, tá? E a passagem deles era paga. Quer dizer, numa classe executiva. Então, quer dizer, como é que é isso? Mistura-se o sacrifício com a passagem de Israel. Então é o quê? É um tour turístico? É uma viagem? É um passeio? O que é isso? Que salada de frutas de engano é essa? Então, muitos empresários eram visitados semanalmente, até diariamente, suas empresas. Não, vou lá ungir a sua empresa, vou lá ungir os seus funcionários, vou lá fazer uma oração pela sua empresa. Mas quando ele quebra, quando ele fale, então ele é abandonado. Você que é empresário, sabe que esse pastor aí, esse cão guloso, isso não é pastor, isso é um cão guloso, está de olho no que você tem, no seu dízimo, está de olho na sua oferta, está de olho no seu sacrifício, mas quebre, perca o que você tem, tá? Feche as portas da sua empresa e peça para ele ir lá e veja se ele vai. Eu faço uma prova com você. Ele vai te atender talvez a primeira, segunda vez, para não ficar muito feio. Depois, esqueça. Você vai mandar mensagem, ele não vai lhe responder. Você vai ligar, ele não vai lhe atender. Ele vai dizer para você que está ocupado. Eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Tá certo? Não só porque eu vi muito isso. Tá certo? Eu vi muito isso. E tenho recebido muitas mensagens de empresários falidos, quebrados, arruinados hoje porque deram tudo na igreja e hoje estão sem nada, e o pior de tudo, que dizem para mim, olha, o que mais me entristece não é o fato de eu ter dado tudo, de eu estar sem nada, é o fato deles hoje não quererem nem me atender. É triste isso, é muito triste, certo? Então, ela diz aqui, ó, que ela me fez sair da IURD, até ver seus vídeos que me fez sair da IURD. Fez bem. Procure uma igreja, sabe, com os princípios bíblicos. Eu tenho orientado isso. Os meus vídeos não é para que ninguém saia da igreja. A igreja verdadeira do Senhor Jesus. Mas que saia desse sistema de escravidão. Aí ela diz mais aqui, fiquei triste, pois mexeu com minha cabeça. Mas cheguei à conclusão de que o Senhor está certo. Obrigada. Por nada, querida. Que prazer inenarrável, indescritível. Desculpe-me os erros, pois escrevi dentro do ônibus. E peço cuidado. Existem muitas outras denúncias, mas nenhuma são tão contundentes, né, quanto as suas. O que mais aqui? Porque o Senhor não faz parte de nenhuma denominação.
Existem pessoas que falam que o Senhor se desvinculou da mundial só para acabar com a universal. Olha só. Veja se eu tenho um cara de pau mandado. Veja se eu tenho um cara de quem... Veja se eu tenho um cara de quem é manipulado. Olha bem pra minha cara. Vai procurar minha história aí. Vai procurar minha história. E olha se eu tenho um cara de pau mandado. Tanto é que eu não sou pau mandado, que eu tenho recebido aí muitas mensagens de pessoas dizendo, olha, fala da igreja tal também, fala da igreja C também, fala da igreja fulano de tal também, fala do bispo fulano de tal também, fala do apóstolo fulano de tal também, fala da bispa fulano de tal também. Eu não sou pau mandado. Eu só estou falando da Igreja Universal do Reino de Deus porque foi a igreja da qual Deus colocou no meu coração para falar. Então não é você me mandando mensagens, tá? Dizendo, olha, eu estou mandando mensagem, o senhor não responde. Por que o senhor não fala da igreja tal? Por que o senhor não fala da igreja B, da C? Porque o senhor também participou da igreja fulano de tal? Porque também o senhor... Então por que o senhor não fala de lá? Porque eu não falo o que você quer que eu fale. Porque eu não sou pau mandado. Eu falo daquilo que Deus colocar no meu coração para falar. E veja que eu estou falando hoje quase 10 anos depois da minha saída. Tá? Não falei no primeiro ano porque Deus não colocou no meu coração para falar. Nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto. Somente agora. Somente agora eu estou falando. Tá certo? Então veja se tem um cara de pau mandado, de nenhum bispo, de nenhum apóstolo, para falar contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não preciso disso, eu estive lá, eu vivi lá. Então, eu tenho força no que eu falo, tá certo? Porque eu fui um bispo lá dentro. Tá bom? Hoje não sou mais bispo da Igreja Universal do Reino de Deus. Hoje eu não sou pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu não sou bispo da Igreja Mundial do Poder de Deus. Hoje eu não sou bispo nem pastor de nenhuma denominação. Está aqui nos meus vídeos. Não adianta você colocar lá, ele está falando isso porque hoje é bispo da igreja tal, é pago pela igreja tal, está sendo manipulado pela igreja tal. Você prova isso? Quando você falar, mostra lá uma prova. E não adianta se a sua prova são vídeos, tá? De quando eu estava na igreja. Esses vídeos estão aí no meu canal. Veja se eu tirei algum. No meu canal tem vídeos de quando eu era da Igreja Universal. Não tirei, tá lá. No meu canal tem vídeos quando eu passei pela Igreja Mundial. Não tirei, estão lá. Tá certo? Então, porque eu não tenho nada para esconder de ninguém. Pelo contrário, o que eu tenho para falar, eu estou falando aqui para quem quiser ver e ouvir. Certo? Então, ela disse aqui que tem ouvido falar que eu me desvinculei da Mundial só para acabar com a Universal. Ela diz, tomara que não seja isso. Então, já respondi a você, amiga. Eu parei por muitas igrejas e sempre percebi o apelo mercantilista que existe dentro das igrejas. Então fica com a palavra firme do Senhor Jesus, que fala que haveria a honra em seus verdadeiros. Deixa eu ver aqui. Haveria honra em seus verdadeiros adoradores e que adorariam o Espírito em verdade. Esta palavra está se cumprindo. Vem, Maranata. Eu quis dizer, passei por igrejas. Vejo o Senhor é destemido. E sou mesmo. Não adianta mandar recados. E eu também não mando recados. Tá certo? A formatação do meu celular só pela graça, porque ela estava tendo alguma dificuldade. Escrevo cada coisa, me perdoe. Eu quis dizer destemido, característica dos mártires. Ela diz aqui, mas cuidado, essas denúncias podem causar uma guerra ou até colocar a sua vida, a sua família em risco. Eu não tenho medo. Olha a minha cara de medo. Você acha que se eu tivesse medo, eu estaria aqui gravando esses vídeos? Olha a minha cara de medo. E ela diz aqui, peço desculpas por mandar estas informações por aqui. E assim ela finaliza. Bem, tá aí então, é o desabafo
de uma obreira que saiu fazem 3 meses, tá certo? Contra esse mercantilismo dentro da igreja. E eu aqui gravei esse vídeo para dar voz a ela. E se você deseja também que eu fale sobre algo, tá bom? Então, você pode me mandar e-mails, me mande vídeos, tá certo? Que eu vou ler e a gente vai estar sempre abordando aqui algum tema, tá bom? Quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no meu canal, a você que está compartilhando os meus vídeos, continue fazendo, porque está chegando a milhares e milhares de pessoas, assim como eu sei que esse vai chegar a milhares e milhares de obreiros, tá bom? E de pessoas que de repente pensavam, tá, em ser, mas que a partir do momento que assistir esse vídeo não vão querer mais fazer parte desse sistema escravocrata, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês. Caso queira ter acesso ao próximo vídeo, aqui embaixo tem um link, tá bom? Ou aqui em cima, dependendo aí da rede social que você estiver me assistindo, tá bom? E saiba que os melhores anos da sua vida ainda virão.